Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta da intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O outro olhar de hoje vai para um tema que precisa justamente de um outro olhar. Inteligência artificial. A IA, assim chamada, mudou já a vida de muitos, mas muitos sequer sabem direito o que isso significa. Na comunicação, por exemplo, a nossa área, a minha área, uma revolução completa. Então, é preciso entender um pouco melhor tudo isso, dar essa parada que a gente está propondo aqui, decodificar, entender os dilemas e as oportunidades. E para falar sobre o tema, o meu convidado é o jornalista e consultor de comunicação, Matheus Friso, que é Head de Planejamento da Critério, resultado em opinião pública. Formado pela PUC, foi inclusive meu colega de aula, é pós-graduado em negócios digitais pela Unicinos e tem uma trajetória de quase 20 anos em assessoria de comunicação política e corporativa. Na área de planejamento, mergulha então na realidade dos clientes e traça estratégia, o que necessariamente tem feito com que se aprofunde a compreender a inteligência artificial. Hoje o Friso, eu diria, é inclusive um estimulador, um instrutor do que ele chama de uso consciente de IA entre os colegas. Bom dia, Friso, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Bom dia, muito obrigado pelo convite, Kleber. 20 anos de experiência em assessoria, parece mentira, né? Um amigo ainda está com a cutis de 25. Olha só, mas aí conta um período de estágio também, quando a gente começou lá. E a experiência e mesmo. um bom período desse na Critério. Também, coisa boa. Me conta, amigo, para começar assim, né? Isso que eu disse ali na abertura, é uma impressão que eu tenho, quer dizer, muita gente fala sobre isso e não sabe exatamente o que significa inteligência artificial. Então, eu queria, em linhas gerais, assim, que tu explicasse para o nosso ouvinte, o que é a inteligência artificial? Inteligência artificial é um conjunto de tecnologias que permitem que as máquinas, na verdade, possam executar aquelas tarefas que até então eram executadas pela inteligência humana, né? Nós temos aqueles assistentes há mais tempo, nós temos aqueles assistentes virtuais, por exemplo, a Alexa, a Siri do iPhone, né? Que eles respondem a comandos de voz. Tem nos streamings, por exemplo, para citar exemplos mais práticos do cotidiano, assim, das pessoas. Nos streamings, eles não são necessariamente inteligência artificial, mas eles funcionam a partir de elementos, como os algoritmos, que compõem ali a inteligência artificial e são capazes de personalizar o nosso uso das ferramentas. Por exemplo, quando tu entra na Netflix e tem uma recomendação de um filme que tu vai ver, ele já fez esse rastreamento com base... Inteligência artificial que gerou esse cardápio customizado para ti. Exatamente. Mas o que a gente fala muito mais hoje no mercado de trabalho, no dia a dia das pessoas, a gente tem falado muito mais da IA generativa, né? É isso. O que é a generativa? A generativa, ela tem esse nome, né, generativo, porque ela é capaz de gerar conteúdo, de gerar novos conteúdos a partir de uma combinação de uma série de elementos, de uma base de dados, de informações e gerar conteúdos novos, originais, né? Então, a gente tem o ChatGPT, que eu acho que se tornou a ferramenta mais popular hoje, embora tenham várias desse mesmo padrão. O Gemini do Google, o Copilot da Microsoft, todas as grandes Big Techs têm lançado umas. Fiz agora, essa questão da inteligência artificial generativa, isso realmente deu uma mudada no jogo, né? Sim. Isso transformou a valer. Sim, total, porque isso de fato começou a entrar no dia a dia, eu acho, das pessoas, né? Mais ou menos como o Google entrou há um tempo lá em que a gente começou a deixar uma aba aberta para fazer tudo que é tipo de busca e a recorrer de todas as formas. O ChatGPT, o Gemini, esses outros começam a aparecer. E a gente achava que depois da busca do Google nada poderia ser mais útil na vida da gente, né? Sim, e assim como
como a gente não consegue mais viver quase sem o Google, tem muita gente que diz que daqui a pouco a gente não vai conseguir mais viver. Eu vi que tu tem um celular aberto aí no ChatGPT. Vamos fazer um teste para mostrar, especialmente para quem não conhece, porque dá para promptar, comandar ele por voz também, né? Isso. O ChatGPT. Vamos dar uma testada aí, ver se o nosso ouvinte consegue ouvir, ou quem tá vendo acompanhar, um teste aí com o ChatGPT. A gente pode, inclusive, perguntar ou pedir, na verdade, para ele se apresentar para a gente, ou dizer o que é uma IA generativa. Vai lá, como tu achar. Vamos pensar aqui, então. Seguinte, eu tô aqui no podcast Outro Olhar, apresentado pelo Kleber Benvenu. E esse programa ele é transmitido, ele é vinculado à Band também. Eu queria que tu nos explicasse um pouco para os nossos ouvintes aqui quais são as tuas principais formas de uso e de que forma tu pode ajudar essas pessoas no dia a dia. Claro, eu sou o ChatGPT, um modelo de inteligência artificial criado pela OpenAI. Posso ajudar em diversas tarefas, como responder perguntas, gerar textos, oferecer recomendações, auxiliar no aprendizado de línguas, criar conteúdo criativo e muito mais. Basicamente, estou aqui para facilitar o dia a dia e trazer mais praticidade para os ouvintes. Tá aí. Perfeito. Te respondeu alinhadinho. Aham. É interessante, Friso. E tem muita gente já preocupada, Friso, a partir dessa experiência mesmo que tu estás fazendo aí, de que de algum modo usar a IA no trabalho possa ser uma forma de trapacear ou de gerar uma preguiça da inteligência humana de uma maneira geral, né? Já que a máquina estaria fazendo o que antes, digamos, era a responsabilidade de uma pessoa. Como é que tu enxerga isso? Eu acho que esse é um medo natural, assim, das pessoas, porque toda nova tecnologia, ela de alguma forma, ela gera esse tipo de medo e de insegurança, né? Isso aí a gente observa historicamente ao longo da história da humanidade lá, a prensa, quando foi... Toda novidade gera um frisson. A prensa, quando foi lançada, tem registros históricos de gente que achava que isso ia deturpar o conhecimento. Imagina, até a fé, por exemplo, poderia ser deturpada a partir do momento que tu fosse imprimir livros. E imagina só a revolução que isso teve na história da humanidade, né? E um tipo de ferramenta e tecnologia que até hoje a gente usa. A internet, o computador pessoal, no momento que surgiu também, muita gente achava que era desnecessário para o cidadão comum, que ninguém nunca ia usar, que era um trambolho, que isso ia ficar restrito a, sei lá, alguns segmentos a indústria, e olha só como é que foi evoluindo e chegou até nós hoje. A gente falava do Google antes, mesma coisa, né? O Google, aos poucos, começou sendo utilizado por alguns poucos, começou a matar, imagina a Wikipedia, por exemplo, começou a matar as enciclopédias, e tudo isso vai transformando, né? Então, essa forma de trapacear eu entendo também, é uma questão que eu penso bastante no dia a dia, porque de alguma forma a gente começa a se deparar com uma transformação também da nossa formação, né? De quem nós somos e da nossa capacidade. A gente começa a questionar uma série de coisas. Imagina nós que trabalhamos com texto. Como toda novidade, como toda transformação, traz junto consigo uma discussão ética, né? O que não pode, talvez, é um pouco o que eu interpreto o que tu está dizendo, é eventual discussão ética trancar uma evolução que está aí para ajudar as pessoas, né? Exatamente, e que é irrefreável, né? Como a maioria dessas tecnologias que elas se impõem, né? na nossa realidade no dia a dia de trabalho. Então, acho que a questão não é nem tanto trapacear, né? Tu ficar com medo de usar uma ferramenta como essa, mas de sim saber como é que ela pode ser uma ferramenta complementar às tuas atividades e de que forma tu te readequa a essa. E esse medo de roubar emprego, substituir profissionais em várias áreas, em que medida faz sentido? Eu acho que totalmente. Faz sentido. Eu acho que sim, porque ela tem impactado muito diversos segmentos, né? Mas eu acho que voltamos à mesma questão, né? Eu acho que o profissional, aquele mais consciente, preocupado com o seu valor no mercado, ele tem que se preocupar cada vez mais em entender como é que ele vai funcionar diante desse contexto, em como ele vai poder se reinventar também diante do avanço dessas tecnologias. Eu acho que acho não, né? Isso é uma constatação e uma evolução permanente de que a IA
ela tem afetado muito as tarefas mecânicas, né? Aquelas atividades repetitivas, coisas que eram muito burocráticas que a gente fazia, e cada vez mais vai ser valorizado para o profissional que tiver outras habilidades, digamos assim, sabe? Dentro de suas áreas de formação. Se a gente pegar ali na área do direito, a gente pode falar também da área de comunicação, mas a área do direito tem usado muito, né? Tem usado muito e tem impactado muito aqui aqueles cargos que eram mais também uma produção, uma criação, uma revisão de um contrato, uma petição. Tudo isso hoje pode ser feito facilmente com o ChatGPT ou com outra dessas IAs. A medicina tem evoluído, a inteligência artificial tem evoluído muito na questão dos exames de diagnóstico, né? Leitura de exames de diagnóstico, medicina preditiva, se fala muito disso hoje em dia também, né? Cada vez mais consegue avaliar com base numa avaliação genética ali, que tipo de doença aquela pessoa pode ter. A gestão hospitalar tem afetado muito, e na comunicação, né? A gente tem percebido muito que ela facilita muito os processos, né? Tu fizeste aqui uma experiência, se a gente pedisse, por exemplo, relatasse um fato e pedisse para ela fazer um release, que é uma notícia, viria uma notícia pronta. Quer dizer, isso muda bastante o jogo, né? Da operação de comunicação, né? Com certeza. E eu até falei numa palestra aí, que eu dei esses tempos, numa aula. Na Universidade Corporativa da Critério. Isso, né? Exatamente. Que tem algumas, e essa pode ser uma questão polêmica também, né? Porque mexe um pouco com o brio até dos meus colegas aí, que passaram anos escrevendo e tendo essa como sua principal ferramenta de trabalho. Eu acho que é difícil ainda substituir a qualidade do texto de uma pessoa, mas aí quando a gente fala de um release, o release é quase uma ferramenta de comunicação, né? A gente precisa que ele seja objetivo. Ele técnica, objetiva, tem os macetes que não mudam. Exatamente. Então, por que não usar a IA para fazer um release, agilizar esse processo e dedicar o teu tempo a fazer um material mais opinativo, interpretativo, mas estratégico. Mesmo se você pedir para o IA transformar aquele release num artigo de opinião, ele te dará uma resposta. Sim, certamente. Ele dá resposta para tudo, né? Nem sempre é boa. Aí é que tá, né? Nem sempre é boa, Friso. Aí vem a discussão a discussão não, né? Hoje o estudo do promptar, né? Que é como tu fizeste ali, como tu pergunta direito ou tu pede direito para inteligência artificial. Porque uma pergunta preguiçosa gera, por exemplo, um texto sem graça, né? Mesmo feito pela inteligência artificial, né? Exatamente. Eu acho que existem alguns critérios, né, para definir a qualidade de um prompt. Nas primeiras versões do ChatGPT se falava muito disso, né? Da qualidade, da precisão que o prompt tinha que ter. Sim, inventou-se profissões aí quase que era só o especialista em prompt, né? De fazer aquele prompt mais específico para determinada coisa. E eu acho que isso ainda é muito importante, mas cada vez mais a IA generativa ela tem evoluído para ser um assistente de criação. E ela entende cada vez mais, te entende cada vez mais como quase um parceiro de trabalho, onde tu pode ir conversando e ajustando. Mas sim, a qualidade do prompt ela faz a diferença na objetividade da resposta que tu vai ter. Se tu entrar com um prompt em que ele é específico, claro, objetivo e que ele seja contextualizado. Por exemplo, quando a gente falou da adaptação de um conteúdo, tem um release sobre determinado tema, onde eu digo que é importante que determinadas informações estejam presentes, ele vai me entregar um resultado ok. E isso eu acho que ele serve muito para esboço. A primeira versão de um texto, eu acho que ele serve muito bem. E a partir disso, sempre importante editar, acho muito. O olhar humano ele é insubstituível. Até porque às vezes vem erros. As alucinações, né, que se fala muito. Então, sim, para adaptar um conteúdo, adapte este release a um artigo de opinião com 2.200, 3.000 caracteres. Ele vai te entregar também. Mas é isso, né? E aí mas se tu não orientar a tua opinião, vai vir um texto blasé, vai vir um texto, né? Escreva um release sobre medicina preditiva que a gente falou. Ele vai trazer algo muito
aberto, genérico, superficial, porque a gente não está direcionando ele nos temas que nos interessam, né? Então, esse pensamento crítico, esse olhar, esse repertório que a gente fala muito, né? É muito importante para a gente qualificar as entregas da própria máquina. Agora, para aprofundar a loucura, né, no bom sentido, tu consegue educar também a tua inteligência artificial, né? Depois que tu faz login, isso eu falo por experiência própria, né? O meu chat GPT, quando eu peço para ele armazenar... esse é o padrão do texto que eu gosto. Ele armazena, assimila isso... e passa a usar a partir daquilo que tu educou o bichinho, né? Isso é impressionante cá entre nós, né? É impressionante porque daí tu consegue cada vez mais também impor o teu estilo, né? O Kleber Benvenu tem um estilo que é reconhecido, o jeito que ele fala, o tom de voz, a qualidade do texto dele. Daqui a pouco essa máquina vai entendendo o teu estilo, vai evitando algumas coisas, né? A gente que trabalha muito com texto também sabe que a gente tem aqueles vícios de linguagem que a gente não gosta de usar, excesso de adjetivo, que são problemas que ele tem, né? De qualidade de texto. Muitos vícios de linguagem. Repetição. Então, são coisas que nós, aí, jornalistas, a gente vem combatendo no nosso texto há muito tempo, em que a gente consegue já instruir ele para... Para revisão de texto também ele é bom, né? Eu acho... Tipo, fiz um texto aqui, revisa para mim. Eu acho o melhor uso dele. Revisão de texto. A partir de um prompt, aí existem níveis de revisão e de edição também, né? Tu pode pedir para ele editar, daí, eventualmente um release, que a gente estava falando, para eliminar repetições, para... diminuir o número de adjetivos, para sintetizar. Isso é uma coisa que eu uso bastante. Tem uma frase longa, assim, principalmente quando eu reviso. Preciso que caiba num Twitter. Preciso que caiba num Twitter. E vem coisa muito boa também. Vem coisa ruim, mas quando tu vê, eu vejo às vezes versões que estava melhor que o meu. Né? O texto original meu, eu peço, sintetiza. A dinâmica de sintetizar, né? Às vezes fica melhor mesmo. A gente se apega àquela frase, e às vezes não sintetiza, que fica melhor para quem está lendo, né? Eu acho que a gente tem que ter até humildade para perceber isso de vez em quando num mundo tão corrido como o que a gente vive, em que a objetividade ela é muito importante, principalmente em redes sociais. Estava falando de um tweet, né? A informação é muito dinâmica, então tem que ser objetivo, tem que ser direto, e às vezes a gente fica pegado no texto ali, no processo artesanal, porque a gente foi um pouquinho acostumado a sofrer. E como tu disseste aí, né? Esse era o nosso ativo. E hoje tem uma máquina que, se não faz igual, faz perto disso. E bem, isso muda o jogo, né? Muda o jogo da entrega, do mercado de trabalho, da velocidade. Mas eu acho também que é isso. Tem alguns aspectos são insubstituíveis, né? Isso, eu acho que a máquina dificilmente vai ser... Esse nosso debate ele poderia estar acontecendo a partir de um comando. Das nossas duas inteligências artificiais. Exatamente. Uma hora tem que fazer essa experiência. Poderia ter. Tem podcasts que são assim, canais de YouTube, tu alimenta ela com uma base de conteúdo. O Kleber vai me fazer essas perguntas, eu pretendo responder mais ou menos isso, e a gente tem um programa, é fácil, é simples de criar isso hoje. Só que aí isso, perde essa interação, eu diria que perde até a capacidade de interesse do público, né? Porque vai virar um conteúdo... E cá entre nós, quer dizer, bem como tu disseste no começo, o ser humano já viveu isso em outras fases, né? Nós vamos direcionando as nossas energias e o nosso tempo para outras coisas, outros desafios existenciais, talvez até a capacidade de empregar melhor o tempo da gente do que, por exemplo, ficar revisando um texto, né? Exatamente. Eu estava te ouvindo e lembrando, por exemplo, Friso, de que o acesso ao conhecimento também ficou muito mais plausível, né? Mais fácil, mais rápido acesso ao conhecimento universal, que uma vez começamos lá nas Barças e tal, né? Depois que o Google já melhorou, mas agora tu faz a pergunta e a resposta vem. E quando é questão história, técnica, geografia, matemática, é a resposta certa. E digo isso no testemunho de pai que faz tema com 3 filhos. Por exemplo, quando é tema de matemática, que eu não sou bom, eu dou uma consultadinha aqui no paralelo e às vezes eu peço, me explica como explicar. Padrão 8 anos de idade. E é impressionante, né? A qualidade a facilidade do acesso ao conhecimento novo, que tu não terias e está ali na tua mão, né?
Então isso também é muito positivo, né? É muito positivo, mas eu acho que vem aí junto com um desafio também, que eu acho que... E aí eu acho que tu tem mais conhecimento também do que eu para falar sobre isso, mas as escolas têm também... entendido ainda como... Estão entendendo ainda como querendo utilizar entender, isso. né? Querendo entender como é que a gente pode fazer isso justamente porque é uma ferramenta que tem muitas limitações ainda. Então, a gente não... Assim como no nosso trabalho, a gente não pode depender 100% da inteligência artificial para substituir as nossas atividades. A gente não pode se escorar completamente nela e abrir mão da nossa... experiência, da nossa visão crítica da apuração, né, que é algo muito importante no jornalismo, na comunicação, porque ela viaja, né? Às vezes ela viaja, como tu mesmo falou, vem algumas respostas ali tiradas de contexto, ela é muito, e é uma característica irritante, inclusive, da inteligência artificial, que ela é muito confiante, né? Ela te dá as respostas... Crava, né? Ela crava, e às vezes tu percebe um erro, e eu já percebi isso com algumas buscas que eu fiz, vem alguma coisa errada e tu questiona ela e ela reconhece. É verdade, Matheus. Ela reconhece. É verdade, tem um erro aqui, e às vezes ela inventa outra coisa. Então imagina na formação de crianças, de jovens que dependem simplesmente disso para algumas atividades, ser dependentes às vezes ela disso. Confunde dados históricos também. Confunde, cria informações falsas e com uma segurança muito grande. Então, a criança desenvolver esse pensamento crítico também é importante. Nós, como profissionais aqui, estamos tentando entender isso. Imagina uma criança que é vulnerável, daqui a pouco vai jogar tudo ali e reproduz aquilo. E tu falasse muito da nossa área, a gente que é treinado para ser muito observador, né? Artigo e discurso que envolvem opiniões, que envolve jeito personalíssimo e tal, a gente que é treinado identifica quase sempre quando um artigo é feito por inteligência artificial sem depurar, sem um prompt bom, né? Joga aí meia frase e me faz um artigo. Quase sempre dá pra anotar, né, Feliz? Quase sempre dá pra anotar. Pra gente, pelo menos, a gente nota. Discurso também, né? Isso. Um cara que vem faz um discurso tão bonitinho, tão redondinho, mas ele não é aquilo. O cara não é redondinho, ele não entende tanto do assunto, alguma coisa tá errada nisso, né? Então, muita gente cai um pouco, digamos, nessa fraude, achando que tá... sendo galo velho ali, tá passando vergonha, né? Eu acho que, de novo, a gente entra na questão do repertório, né? O que faz um bom discurso? Muitas vezes é aquela capacidade também de tu criar algum tipo de conexão emocional com o teu público, de tu trazer alguma simbologia, alguma referência, e se... por meio de um prompt, um trabalho preguiçoso de ChatGPT, tu jogar ali, me faça um discurso, vou participar de um jantar hoje à noite e preciso discursar. Cria um discurso sobre tal coisa. Vai virar algo muito aberto. Então, o próprio ChatGPT te demanda, ou outras IAs, né, te demandam um trabalho, uma dedicação ali para tu personalizar aquele conteúdo. Perfeito. Ou até escrever o teu esboço, brifar ele a partir do teu esboço. Quero contar uma história minha de infância em que repercute muito naquele público que fala disso, disso e disso. Me ajude a estruturar essa ideia. Algo nessa linha, mas também terceirizar as funções para ele não funciona. É como eu, pelo menos, sempre defendo essa ideia de usar a inteligência artificial como um assistente de criação e não assistente de criação, como não um executor de tarefas. Não um estrategista, né? Exatamente. E no planejamento, que tu é head de planejamento da Critério, vocês usam também de que maneira? De várias maneiras, mas eu gosto muito de usar. Claro que a gente com experiência aqui, a gente já consegue dar um dinamismo maior, às vezes, à mão mesmo, fazendo esse trabalho. Mas, por exemplo, para organização e síntese de um grande volume de informações. A gente tem uma etapa inicial aqui de planejamento que são várias entrevistas que a gente realiza. Anamnese, que chama. As anamneses, como a gente chama aqui, que são realizadas com os clientes, com os líderes empresariais, políticos e tal, que a gente atende. E às vezes são 2, 3 entrevistas rápidas, dependendo do tempo de cada um, mas a gente já fez alguns projetos maiores longos. A gente fez um para o setor elétrico esses tempos que a gente entrevistou 20 pessoas de diferentes regiões do Brasil com diferentes dificuldades e
contextos muito diferentes, assim, climáticos, tinha toda uma questão também de crise, né, do setor, e chegou um momento que a gente se viu com um volume gigantesco de informações, assim, as entrevistas, hoje também tem, muitas entrevistas foram por vídeo, aí elas transcrevem automaticamente, né, inteligência chamadas de transcreve. vídeo, tá transcrevendo, então a gente tinha horas e horas de material, assim, para decupar, o que seria antigamente, né, tu já deve ter passado muito por isso, de tipo, na mão, ouvir, digitar para entender direitinho o que é. Por mais que tu saiba a linha geral daquela entrevista, se tu quer fazer um trabalho ainda mais analítico para gerar indicadores técnicos ali sobre o setor, que era a nossa proposta, a gente usou toda aquela base, foi subindo no ChatGPT na versão paga, que daí tu consegue também anexar arquivos, né, um grande volume de arquivos, e a partir dos prompts aí fazendo esse cruzamento de dados para mostrar É perfeitamente um assistente. Perfeitamente. É o exemplo típico desse assistente que tu estás falando. E era um trabalho que antes eu nem sei como é que fazia. Sim, tipo, eu acho que um programador, a gente ia ter que ter um programador para fazer pessoas, aqui. muitas horas. Muitas horas, e o trabalho maquinal, inicial de decupagem. Imagina, eu trabalhei na escuta, meu primeiro estágio foi na escuta do governo, eu nem sei como é que ela funciona. Escuta do Palácio. Certamente a escuta do Palácio não é mais como era antes, que a gente ficava com um radinho aqui virando. Cada um grava a programação, cada um numa emissora, virando e emitindo boletins. Funcionava mais ou menos também. Funcionava, mas hoje está tudo automatizado. Agora, Friso, a gente falou para o nosso ouvinte mais de texto, né? Mas cria também marca, logotipo, música, né? Na comunicação tem outras linhas de entrega também na área criativa, mais assim, visível, né? Jingles e tal, né? Isso. Eu particularmente não faço tanto uso disso, mas eu observo um pouco desse movimento, assim, e é um pouquinho também assustador, por um lado, a área, porque afeta eu falo muito sobre o ponto de vista do jornalista e do redator e do planejamento, do head de planejamento, mas eu observo que na área do design tem tido um impacto grande. Imagina, ele tem algumas ferramentas hoje, eu não sei se... E aí como tem tantas ferramentas, tem várias outras surgindo também. Um colega esses dias me falava de uma que gera logos, assim, então tu consegue... tu vai abrir teu pequeno... Uma marca, tu vai abrir teu pequeno negócio, hoje em dia tu pode fazer lá produção de conteúdo, rede social, que antes tu precisava de ainda precisa, né? Se tu, alguém que tiver um videomaker ali gravando e tal, o conteúdo sempre vai ser melhor, na minha opinião, pelo menos no nível que está até hoje. Mas para produção de conteúdo dia a dia, se tu quiser fazer... Para planejamento de rede também vem planejamento opções. de rede, tem um pequeno negócio, uma pet shop aqui, eu quero ter um Instagram com... Amanhã vou botar uma ração em promoção e quero uma chamada que enfim, bem comercial. Isso, vídeo tem também gerado cada vez mais. Bom, vídeo também nas redes sociais a gente vê muito, né? Nos canais muito tá rolando uma invasão, assim, de IA em tudo que é tipo de coisa. E imagem também, né? Imagem tem vários, o próprio ChatGPT faz, tem outros ali, o Gemini também faz. Tem uns específicos para imagem, para gerar imagens de banco, que às vezes a gente utiliza também ali num planejamento. Precisa criar a imagem de uma bandeira do Brasil tremulando. Pede lá. Antes tu precisava assinar um banco, de vez em quando a gente tinha aquela imagem. Mexe em tantas áreas, né? Muito. E a gente tá falando só da comunicação, tá? Que é E da largadinha. E outras áreas, o que, por exemplo, fiz pra gente? Automação residencial, a inteligência artificial também. Existem, hoje eu falei antes, bem no início ali da Alexa, né? Eu acho que hoje em dia daí eles estão falando dessas smart homes aí, né? Tu consegue integrar tudo com a Alexa, tem luz que tu liga com comando de voz, tu programa tudo, eu acho que não tem muito limite, assim, não tem limite, né? Inclusive tem os robôs, né? Os robozinhos aí que tá mais físico, que agora eles estão aparecendo para entrega, para não sei o que, para servir, até garçom daqui a pouco substitui. Já tem aquele aspirador de casa também, né? Sim, o aspirador robô. Aqui, aspirador robô. Tem uma chance aí para a gente se tornar um pouco dependente, né, Friso, disso tudo.
Não, eu acho que... É um perigo isso? O que tu acha? Corremos esse risco? Eu acho que sim, e isso também é uma coisa que eu penso bastante, porque a tendência é, às vezes, a gente naturalizar demais, ou banalizar quase o uso dessas ferramentas. De tipo, joga no ChatGPT, faz isso no ChatGPT, e aos poucos até abrir mão da nossa capacidade cognitiva. Até eu li um estudo... A gente fica preguiçoso. Fica preguiçoso, exatamente. E aí eu acho que tem níveis e níveis de maturidade também no uso dessas ferramentas, né? Eu observo na Critério também, de tipo, tem gente que usa mais, tem gente que usa menos, tem gente que é mais entusiasmada, tem gente que é um pouco menos, ainda é um pouco mais reticente, e acho que também é um processo que todo mundo está tentando entender. Novo, até, né? Até que ponto... acho que até a área de gestão, assim, de todas as empresas estão tentando entender de tipo como é que isso pode de fato ser útil para o meu trabalho, até que ponto eu tenho que promover algum nível de formação para minha equipe, até que ponto eu tenho que frear, daqui a pouco falar, não, gente... Menos, exatamente. Isso daqui é um processo que vocês vão seguir fazendo, sabe? Então, eu acho que sim, corre um risco de a gente se tornar dependente, mas tem que ter essa avaliação, assim, de cada profissional. O que tu está dizendo aqui, é um pouco o que nós estamos fazendo no programa, não dá para ficar parado na frente desse assunto. Não, exatamente. Eu acho que, enfim, eu também comecei, eu falo assim, mas eu nunca fui o cara super da tecnologia, entusiasta de, meu Deus, tem que ter todo novo aparelho que sai e tal, mas esse assunto especificamente pelo impacto que tem na humanidade, assim, né? Em todo o setor produtivo, em todas as áreas, eu acho que é inevitável que a gente fale, que a gente pense, que a gente se provoque. E tem um impacto aí, a gente já falou, na educação e na formação das novas gerações, né? Eu acho que totalmente, né? Desde esse desafio de sala de aula aí de como formar esse aluno também para o uso dessa inteligência artificial. Acho que se fala muito também hoje em alfabetização de IA, e também de entender essas limitações das ferramentas, assim, de saber utilizar elas dentro de sala de aula. A formação dos professores também é muito importante, né? Eu estava vendo uma pesquisa, acho que foi do ano passado, lá em São Paulo, que foi feita na rede pública, que mostra que a maioria dos professores do ensino básico, eles estão dispostos a usar cada vez mais tecnologia e inteligência artificial em sala de aula. Acham que ajuda. Só que também, 25% deles dizem que não se sentem preparados para utilizar esse tipo de ferramenta em sala de aula porque traz uma série de perigos. E isso a gente está falando de ensino básico. Se a gente for falar do ensino superior, são outros desafios. A gente vê a quantidade de plágio que tem acontecido, né, nos últimos... O plágio já acontecia antes, imagina agora. Né? Agora está mais fácil, né? E também a preguiça que a gente falava antes. Como é que tu vai aprender... aquela linha tênue entre tu aprender ou desenvolver um trabalho e... porque eu posso jogar no ChatGPT, que eu sou bom no ChatGPT. Joga uma pergunta, vai através do assistente de criação. Já tem essa expressão, sou bom de ChatGPT. O assistente de criação, ele pode te ajudar ali a fazer um trabalho. Então, acho que isso tem impactado os professores também, de como que eu lido com isso em sala de aula? Tem um cara que eu gosto bastante, que ele é bem ligado à tecnologia, que é o Ronaldo Lemos, né? Que ele é professor, não sei se em Harvard e tal, ele dá uma cadeira lá, que já há muito tempo, ele é um cara que escreve sobre isso, observa muito o desenvolvimento, a evolução da internet, agora da inteligência artificial no Brasil. Ele tinha abolido a prova discursiva, assim. Ele fez ao contrário. A gente não estava falando de prompt. Ele queria avaliar a qualidade do prompt dos alunos dele sobre determinados temas. Interessante. De como é que você faria a pergunta para determinados temas. Então, ele aplicava algumas provas nesse sentido. Mas eu acho que a qualificação aí dos professores é fundamental. Acho que o professor é uma área, inclusive, que diante de todo esse contexto vai seguir... ganhar valor, exatamente, porque... Agora, antes nós precisamos treinar os professores para isso, né? Exatamente. Um conhecimento novo e tal, né? Exatamente. Muito interessante. Friso, para quem está começando, assim, né? Para a gente encerrar, como começar de uma maneira responsável, criativa? O que tu diria aí para quem está nos ouvindo e agora dizer, deixa eu experimentar esse negócio?
Eu acho que é um resumo do que a gente falou aqui hoje. É começar a usar aos poucos, fazendo alguns experimentos. Esses tempos eu ensinei minha mãe a usar, por exemplo. Pequenas coisas, ela na casa, pequenas coisas da casa. Tu pode colocar aqui, tem uma dúvida em relação a uma receita. Receita é muito bom. Receita é muito bom. Testei também. Receita, coisas da casa para fazer. Se ela tirar uma mancha de um troço, eu posso colocar. Então, acho que começar a usar devagar, fazer esses pequenos testes e ter esse tipo de cuidado, assim, né? Ele te entrega muita coisa boa a partir de uma base, do cruzamento de dados de uma base de conhecimento que está disponível na web. Mas ele também prega algumas peças, então acho que também tem que ter algum nívelzinho de desconfiança ali, principalmente quando tu tem um uso profissional disso, né? Eu acho que no mercado de trabalho aqui, aí tem esse aspecto da ética e da responsabilidade, é muito, muito importante, assim, a gente não pode confiar 100% nisso, para brincar em casa, para ter ideia, para ter qual a melhor forma de eu explicar para o meu filho tal coisa. Me ajude a fazer tal coisa, fazer cruzamento de dados, planejamento pessoal, uma coisa que eu uso de vez em quando para estudo, um plano de estudo sobre determinado tema, tu joga ali, ele te ajuda. Que na nossa área já virou até motivo de gafe, né? Quando uma empresa, alguém apresenta uma coisa e tu identifica, que cara de ChatGPT, né? Já virou uma crítica depreciativa. Tipo, o cara enfiou lá, bem isso que tu estava dizendo, o cara enfiou lá no ChatGPT e apresentou ali, né? Imagina a reputação, na Critério, por exemplo, que a gente trata muito de reputação, a reputação de um consultor com um jornalista ou com um cliente. Entregar alguma coisa para aprovação de um cliente e o cliente perceber isso. E cada vez mais as pessoas estão atentas a isso, né? Ou um jornalista que tu vai fazer um contato ali numa assessoria de imprensa e o cara fala, meu Deus, não se deu nem o trabalho de apurar e quer vir emplacar. Então, a responsabilidade, eu acho que tem que estar em primeiro lugar. Matheus Friso, jornalista, consultor em comunicação, head de planejamento da Critério. Obrigado, foi muito bom. Muito obrigado, Kleber, pelo espaço e pela oportunidade. Um jeito fácil de compreender, com as complexidades todas que o tema tem, com os desafios, foi muito bom. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. Apresentação Kleber Benvenu.